Diz aí, o RPG é capaz de gerar emoções? Antes da gente começar o vídeo, já vou pedindo para você deixar aquele like, segue a nossa página do Instagram, se inscreve no meu canal do YouTube, os links estão na descrição do vídeo e compartilhe o conteúdo com aqueles que você achar que precisam dessas dicas. Umas semanas atrás eu estava conversando com um amigo e ele joga RPG há muito tempo, inclusive esse meu amigo é um dos responsáveis por ter me apresentado o RPG muito tempo atrás. Quanto tempo atrás? Você já deve fazer quando eu tinha uns 7 anos de idade, 86, lá pelo ano de 1993, 1994. Daí você tira como é antigo. Foi ele que me apresentou o RPG. E ele anda meio frustrado e não joga mais RPG. E aí a gente discutindo, ele me falou que, na opinião dele, era impossível que o RPG gerasse emoções nas pessoas, nos jogadores. Será que essa afirmação é verdadeira? Eu gosto muito desse meu amigo, tenho um respeito enorme por ele, um carinho enorme por ele, mas eu vou discordar completamente dele. É claro que o RPG pode gerar sentimentos, emoções nas pessoas. Afinal, se um livro, quando você está lendo, é capaz de estimular emoções diferentes em você. Faz mais de 10 anos que eu li um livro, Marley e eu chorei igual uma criança lendo aquele livro. Estávamos só eu e o livro. E eu chorei, eu senti tristeza. Por que então que o RPG, que é uma atividade coletiva, não é capaz de gerar sentimentos com tanta eficácia, ou até mais eficácia do que um livro? Então não faz nenhum sentido acreditar que o RPG não é capaz de gerar emoções nas pessoas. Mas claro, para isso são necessárias técnicas. Nós temos vários exemplos de culturas que usavam a contação de histórias nas suas tradições. Por meio da contação de histórias, muitas emoções eram geradas naqueles que ouviam as histórias. Os xamãs, os sacerdotes, os líderes religiosos, os líderes tribais, todos eles, por meio da contação de histórias, geravam emoções de tristeza, euforia, medo. Quem nunca se juntou com amigos, à noite, começou a falar sobre assombração, sobre causos, como a gente chama por aqui, histórias daquelas bem escabrosas, histórias tenebrosas, sombrias. Quando a gente conversa sobre essas coisas, a gente sente um medo danado. Por que a gente não vai sentir medo, então, em uma história de RPG? Ah, porque o sentimento é de que não é verdade? O sentimento é de que é uma fantasia? Não. Isso não faz sentido. A diferença é o grau de imersão no jogo. Você precisa estar dentro do jogo, se sentindo dentro do jogo. Um mestre precisa de muita habilidade para isso. Um mestre experiente, ele precisa saber quais são as técnicas necessárias para fazer com que todos se sintam dentro da história. Não é que se sinta achando que é você mesmo, o jogador que está lá. Mas que você gere um vínculo, uma conexão tão grande com o personagem, que a partir de determinado ponto não faz tanta diferença entre ser você ou o personagem naquela situação. Porque você está exposto a estímulos que afetam qualquer pessoa. Que estímulos são esses? Em primeiro lugar, o ritmo de narração. Um mestre precisa saber as técnicas necessárias, os momentos necessários, o desenvolvimento da trama, o crescimento das emoções, a construção dos sentimentos. Isso é muito importante. Se o mestre souber dominar essa evolução, essa construção de ritmo, de momentos, os jogadores que estão com ele vão se sentir muito mais sujeitos a quaisquer estímulos que ele jogue para eles. Existem técnicas para isso. Eu pretendo falar mais sobre essas técnicas em vídeos mais para frente. O segundo ponto são imagens. Use imagens no RPG. Eu, quando estou jogando RPG, gosto muito de usar muitas figuras, muitos desenhos, muitas imagens. Imagina se você quer passar um medo para os jogadores, sei lá, usa uma imagem de uma criatura bem fantasmagórica. Uma criatura em um lugar escuro. Crie a ambientação para aquilo. Use imagens para mostrar onde os personagens estão. Se eles estão numa casa super fechada, super sombria, coloca uma imagem da casa lá. Faz com que eles percebam a pouca iluminação do lugar. Porque essa noção de vulnerabilidade, de não saber onde estão as coisas, acentua o medo. Se você quer causar alegria, mostra qual é o motivo, o estímulo para que ele se sinta alegre. As pessoas ao redor, o humor das pessoas, a simpatia das pessoas, a melancolia. Mostre o quão cinzento é o local, o quão vazio, abandonado. Tudo isso por meio das imagens. Se, às vezes, quando você está assistindo um vídeo no seu celular, um vídeo de terror, um filme, você se sente super amedrontado, você se sente feliz ao ver imagens, estímulos, por que o RPG não pode fazer a mesma coisa? Terceiro ponto,
use músicas e trilhas sonoras. Isso é crucial. Desde que eu comecei a inserir música nas minhas sessões, eu percebi um aumento significativo da imersão dos jogadores. Não apenas música, mas efeitos sonoros também. O efeito do vento, o efeito da água, o efeito da natureza. Eles estão dentro de uma cidade, coloca os sons da cidade, as pessoas falando. Isso ajuda o jogador a se desconectar mais do seu redor off-game e entrar no jogo e pensar que está naquele lugar. Afinal, quando a gente está assistindo um filme, não é exatamente isso que acontece? Mesmo que você saiba que você não é aquele personagem do filme, quando você vê as cenas, quando você escuta os sons, você se sente lá dentro em alguns locais. Eu me lembro de uma experiência muito interessante que aconteceu quando eu estava assistindo, eu não me lembro exatamente qual foi o ano, eu estava assistindo o filme Armageddon, né, Armagedon. E naquele filme, como você sabe, vem uma espécie de meteorito caindo em direção à atmosfera e existe uma chance real de aquilo ser o fim da humanidade. Eu me lembro em especial desse momento porque eu estava assistindo na época, acho que na Rede Globo, e era tipo tela quente, sabe? Tinha intervalo para os comerciais. E aí, em um momento chave do filme, um ponto do clímax, eu lembro que deu um intervalo, a gente foi para os comerciais, e aí começou a passar propaganda de, sei lá, de supermercado, de lojas de eletrodomésticos, e eu ficava tipo, cara, como assim o pessoal tá fazendo essas propagandas aí, o mundo tá para acabar. Então, pensa, um ato falho talvez. A gente, por um momento, tá tão imerso na história, tão imerso na narrativa, que você perde a noção de que aquilo é só fantasia e subconscientemente você se conecta com aquilo. As emoções existem, elas são estimuladas e elas são reais. Eu me lembro especificamente de uma história que aconteceu no ano de 2000, acho que foi no ano de 2011. Teve um blackout muito grande no Brasil inteiro, né? E aí, muitas cidades, estava à noite, muitas cidades ficaram sem energia. E nessa noite específica a gente estava jogando RPG. E eu me lembro que aquela história era no cenário que eu tinha criado, o cenário Olympus, que era na Grécia mitológica. E na história, os personagens dos jogadores tinham feito uma viagem ao limbo, que era meio que um intervalo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E eles estavam explorando aquelas terras super sombrias, e eu estava caprichando ali na narrativa para tentar trazer o máximo de emoções para os jogadores, mostrando imagens, usando música, sons. Estava usando o notebook, e aí de repente acaba a energia, tudo fica escuro. O notebook tinha autonomia da bateria, eu continuei usando a autonomia da bateria. A trilha sonora saindo do notebook mostrava as imagens para eles, imagens amedrontadoras. E eu lembro que eles entraram no que seria uma espécie de mansão dos sábios e dos loucos, uma coisa assim. E era muito macabro. E eu estava descrevendo ali eles caminhando por corredores super escuros. Não havia ninguém a não ser eles próprios. E eles começam a ouvir o som de uma gargalhada de criança no meio daquela atmosfera extremamente sombria. E aí a gente estava jogando na casa de um dos jogadores, que era uma casa bem pequena e ficava bem próxima da rua. A sala, assim, os cômodos que existiam lá eram todos muito próximos uns dos outros. A gente jogava na sala. E a sala era bem de frente para a rua, calçada. E aí já devia ser tarde da noite, sei lá, meia-noite. Alguma coisa muito sinistra aconteceu. Tava tudo escuro em tudo quanto era lugar. Alguma coisa muito sinistra aconteceu. Uma coisa passou rápido na rua e hoje, quando eu lembro daquela situação, eu penso que talvez fosse alguém andando numa bicicleta muito rápido, porque não fazia barulho. E essa pessoa, propositalmente ou não, foi arrastando a chinela quando passou em frente à casa que a gente estava jogando. E aí o barulho repentino, naquela hora da narrativa, com tudo escuro, blackout, os jogadores estavam com o coração na mão, quase saindo pela boca. E aí aquele jogador que estava mais perto da porta, coitado, o susto foi tão grande, o medo foi tão grande, que ele deu um pinote, se levantou da cadeira de uma vez e veio correndo na minha direção, ele quase senta no meu colo. Aquele dia todo mundo começou a rir, foi meio que um alívio cômico, tava todo mundo tenso, mas quando aquilo aconteceu, todo mundo gargalhou pra caramba. Mas isso mostra que o RPG é sim capaz de estimular, de gerar, de trazer as emoções das pessoas, dos jogadores à tona. Também o sentimento de tristeza pode ser explorado pelo RPG. Eu lembro de já ter narrado a morte de PDMs, de personagens dos jogadores,
E eu narrava de forma tão triste, com a trilha sonora tão melancólica no fundo, que isso fazia com que todo mundo se contagiasse com aquele momento. Todo mundo se contagiasse com aquela tristeza. Também existem técnicas para induzir a tristeza nas pessoas. É isso que os escritores fazem, procuram. Eles procuram as técnicas que podem proporcionar emoções diferentes nas pessoas. E eu estive mapeando, estudando essas técnicas para poder proporcionar isso aos meus jogadores. E pelas minhas experiências eu percebo que isso tem dado muito certo. Eu pretendo falar mais sobre como induzir essas emoções, essas sensações diversas, tristeza, medo, melancolia, alegria, saudade, nos próximos vídeos. Meu objetivo nesse vídeo então era só mostrar para você que é possível sim causar emoções nas pessoas por meio do RPG. Então é isso daí. Eu peço para que você dê um like no vídeo, compartilhe com os amigos e eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.